No dia da prova, eu recomendo um ritual do acordar. O que é o ritual do acordar? Eu vou dizer aqui exatamente o que eu faço no meu dia a dia para começar bem. Desde amanhã e ter um dia muito bom. Eu acordo, eu já dou logo aquela espreguiçada, sabe? Um sorriso. Tento fazer um sorriso aquele assim, mesmo que aquela coisa de sorriso falso, sabe? De orelha a orelha, mas eu faço aquele sorriso, me espreguiço. Aí eu falo assim, alegria, 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 alegria. E já vou ali naquele momento deixando o meu cérebro liberar a química adequada, né? Depois você pode pesquisar aí fisiologia corporal, você vai ver que o que eu tô falando aqui não é mandinga, não é simpatia, é ciência, tá? Quando você usa o seu corpo da maneira certa, ele vai fazer com que o seu cérebro libere as substâncias de bem-estar, as substâncias de atenção, concentração e foco. Por isso que eu digo, pode acordar, fazer sua espreguiçada lá, alegria, alegria, alegria. Quando você for ao banheiro, olhe-se no espelho e comece a declarar todas as coisas boas que você quer que aconteça com você. Hoje será um grande dia, você é capaz de ter um ótimo desempenho naquela prova, você vai conseguir passar no concurso dos seus sonhos, você vai realizar aquilo que você decidiu para sua vida. Começa a se bombardear com informações positivas. E aí você vai ao banho. No momento que você estiver tomando banho, esse é um banho que não é ecologicamente correto, mas ele é, digamos assim, adequado do ponto de vista do seu projeto. Um banho demorado e você vai exercer sua gratidão. Se você acredita em Deus, você vai se referir a Deus. Se não acredita, simplesmente seja grato, grato à vida, grato ao que você quiser ser grato. E exerça sua gratidão sobre tudo que houver, sabe? Olha, eu agradeço por esse dia, agradeço por ter uma família, ou agradeço por não ter uma família. Comece a agradecer por tudo de bom na sua vida e tome um banho assim, daquele revigorante. Feito isso, se a sua prova for no período da tarde, você pode de manhã fazer uma atividade física leve, sei lá, uma caminhada no parque, eu vou dar uma volta, para você arejar as ideias. Quando você for para a prova, procure roupas leves, roupas confortáveis e compatíveis com a temperatura do ambiente de prova. Não adianta você se agasalhar demais e chegar lá, o ambiente for quente, aí você vai ter muito desconforto, e o contrário, né? Colocar pouquíssima roupa em uma sala cujo ar-condicionado vai ser bastante pesado. Então é até a recomendação para quem costuma sentir mais frio, leve um agasalho na sua bagagem para você poder utilizar caso você ache necessário, mas é importante você ter uma roupa legal, leve para o momento da prova, porque, veja, você precisa não ter nenhum tipo de desconforto naquele momento. Mais uma vez, alimentação leve em locais conhecidos. Você não pode correr o risco de passar mal na hora da prova. Por favor, saia de casa com o dobro de antecedência necessária. Lá na semana da prova, você viu o local da prova, definiu sua logística, aí vamos imaginar que o Google diga para você assim que você levaria 40 minutos para chegar no ambiente de prova. Saia com 1h20 de antecedência, o dobro de antecedência. Porque você não sabe se vai ter trânsito, você não sabe se, sei lá, o veículo que você vai usar para se transportar, se ele vai furar pneu, se ele vai dar um problema. Eu já vi muita gente perdendo prova por conta disso. Então você não pode correr o risco de se atrasar. Programe-se o dobro de antecedência. Se você achar que o necessário para chegar em 1 hora, faça com 2 horas, porque é muito melhor você chegar lá no ambiente de prova, você já ir se preparando, já ir se concentrando, do que você chegar esbaforido, todo agoniado, sentar na hora da prova ali, sua cabeça a 1000 por hora, adrenalina, e acabar perdendo o foco nas questões que você vai ter que resolver. O checklist interessante que você pode usar para não esquecer nada, você tem que levar dinheiro, porque provavelmente você vai precisar voltar para casa com ele, levar o seu celular para eventualmente você se comunicar com alguém que porventura vai te pegar lá depois da prova, ou para chamar o seu motorista do Uber, enfim, o celular, documento de identificação, e é bom você dar uma olhada no edital para saber quais documentos de identificação eles admitem, informação importante. Leve 3 canetas, porque não é possível. Opa, acabei
saindo aqui. Leve 3 canetas, porque não é possível. Se uma falhar, você usa a outra. Se a outra falhar, você usa a última. Eu tenho certeza que assim você não corre riscos. Leve 3 canetas. Leve uma água, mas tome cuidado. Não abuse da água nos momentos iniciais da prova, porque pode ser que você acabe tendo a necessidade de ir ao banheiro várias vezes e a ideia não é essa. Então é sempre bom você ir dosando e aí você termina de beber água no momento final aí com tranquilidade. Eu, Eliesley, sempre levei um chocolate. Eu não sei se você tá de dieta, se você não quer chocolate, quer levar um cereal, mas eu recomendo que você leve alguma coisa doce. Por quê? São 3 horas e meia, 4 horas fazendo prova. Chega uma hora que realmente você começa a ficar cansado, começa a ser maçante, e você parar um pouquinho para comer um chocolate, olha, você não tem ideia do poder que isso tem para, sabe, dar ao seu cérebro assim uma distração boa, e de repente ele vai sentir o sabor daquele chocolate, vai se deliciar, vai ter aquela sensação de prazer, e isso vai liberar a sua região do cérebro responsável pelo raciocínio, para ela descansar um pouquinho e poder ser usada novamente. Então mais ou menos assim, das 3 horas e meia de prova, quando chegava ali entre 2 horas e meia e 3 horas, eu abria o meu chocolate e comia, mas eu não comia o chocolate lendo a prova. Eu parava um pouquinho, comia o chocolate, uma espécie de um intervalo estratégico, e isso sempre foi muito bom para mim. Se for o caso, leve os seus remédios, você acha que vai precisar, tem dores de cabeça frequentes, ou enfim, você sabe bem da sua saúde, e importante, talvez você levar remédios, ok? Maravilha. E você pode levar uma colinha estratégica. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de colinha para você consultar na hora da prova, mas eu estou falando, sabe aquele assunto que é tipo, é o nosso ponto fraco, calcanhar de Aquiles, né? Aquele negócio que parece que você tenta memorizar, mas ainda fraqueja. Eu, Eliezer, eu levava uma colinha para na véspera da prova eu dar uma última olhada e ter digamos, a certeza de que aquilo ia ficar na minha memória de curto prazo. Óbvio, começou o momento da prova, você elimina essa cola, coloca no bolso, coloca embaixo da carteira, não sei o que é que você vai fazer, mas é uma tática interessante que você pode usar. Muito bem, uma recomendação na hora da prova é você fugir de conhecidos, conversas inoportunas. Às vezes você chega lá com antecedente de meia hora, 40 minutos, aí você vai conversar com algumas pessoas, até pessoas que você conhece. Meu Deus, tem gente pessimista, terrorista, tem gente que já nasce com a pá virada, parece, né? E aí vai te desanimar, vai te amedrontar, vai te aterrorizar. Então eu sempre fui assim, ambiente de prova, eu me fingia de agente secreto. Eu entrava mudo e saía calado porque eu precisava me blindar emocionalmente contra qualquer possível tentativa dos pessimistas. Então, essa é uma recomendação importante. Ao entrar na sala de prova, não estude, salvo aquela olhadinha de véspera na sua colinha, se for o caso de você levar. E o mais importante, respire fundo e faça um novo exercício de visualização, que é um exercício de mentalização. E nesse exercício você vai trabalhar lá o chamado estado de recurso, que é o momento em que você para, respira fundo e começa a trazer todo o seu estado de recursos. A sua vontade, a sua garra, a sua determinação. Sabe aquela coisa, a jornada do herói? Nos filmes, que o sujeito vai lá, se supera, ele treina e ele está preparado. E aí você começa a trazer tudo isso. Acredite, mais uma vez, isso não é simpatia, não é superstição. Isso é ciência que eu não tenho aqui tempo de explicar. Só tenho tempo de dizer para você. Faça porque dá certo, tá bom? Se você for como eu, cristão, praticante, você pode fazer uma oração, ou se você tem uma outra religião, também pode fazer a sua oração, momento de entregar a sua vida a Deus, pedir a Ele auxílio, mas não auxílio injusto, ultrapassando as pessoas que merecem passar naquele concurso, mas auxílio no sentido de ajudar com que a sua memória funcione, com que você esteja bem fisicamente, emocionalmente, e eu sei que isso pode te ajudar e muito. Administre o tempo de prova conforme o seu perfil. Há pessoas que naturalmente leem mais rápido. Eu, Eliezer, sendo muito sincero, eu nunca fiquei até o instante final da prova. Normalmente, eu termino a prova com 1 hora e meia de antecedência. É o meu perfil. Agora, há pessoas que são mais vagarosas, não tem problema nenhum, elas também passam em concurso. Qual é o seu perfil? Com base no seu perfil,
Se porventura você é uma pessoa naturalmente mais vagarosa, é importante que você administre o tempo de prova. Você não pode levar relógio, mas fica atento lá às sinalizações dos fiscais de prova para você acabar não se perdendo, tá bom? Muita atenção na leitura. A coisa mais revoltante que existe é você errar uma questão porque você não leu com atenção, você deixou passar um detalhe importante. Eu já passei por isso algumas vezes e posso dizer, é muito revoltante. Errar alguma coisa que você não sabe é chato, mas você não sabe, ninguém pode saber tudo, paciência, toca o barco. Agora, errar uma coisa que você estudou, sabia, mas só não conseguiu acertar porque não teve atenção, isso aí é de matar. Por isso que eu digo, tome cuidado com a leitura. E use a técnica que eu chamo de Jack o Estripador. Ao invés de você pegar lá aquela sentença de 3, 4 linhas e querer ler de uma vez só, leia por partes. Por isso, Jack o Estripador. Leia até aqui, aí você vai pegar lá uma afirmação. Dananá, dananá. Vai lá, entra, lê aquela afirmação, observa. Se houver alguma palavra que porventura pareça estranha, circula a palavra. Daí você continua, lê um pouco mais, até onde faça sentido. Vê se aquilo ali tá certinho, se tem alguma coisa esquisita, coloca, faz o seu, circula, e assim você vai fazendo para ter a garantia de que você não vai deixar passar nenhuma informação importante. Eu sempre fiz assim, e acredite, isso não é sinônimo de vagarosidade não, eu fazia isso com uma velocidade razoável, mas eu fazia porque eu sabia que assim eu não iria deixar passar nenhum detalhe importante. Beba água, mas não beba desenfreadamente no primeiro momento, você não tem que ficar indo ao banheiro várias vezes, e coma seu chocolate no momento, e eu vou dizer exatamente qual é o momento em que eu comi o chocolate no nosso próximo slide. Atenção à postura, para você não ficar com dores na lombar, nenhum tipo de dor. Cuidado com o comichão. O que é o comichão? Aquela formiga, sabe? Eu vou dizer exatamente quando ele acontece. Quando chega ali 1h30, 1 hora para encerrar a prova, você já começa a notar que muita gente vai embora. Então você ali sentado, principalmente se estiver perto da porta, mas olha, se você puder escolher o lugar para sentar, minha recomendação, não sente próximo à porta, porque ali você fica vendo as pessoas passarem e aquilo vai naturalmente dando um comichão. É uma coisa incrível, você sabe que você tem 1h30, que você tem 1 hora ainda para fazer a prova, mas o fato de ver as pessoas indo embora vai te dando uma impaciência, vai te dando uma inquietude e muita gente acaba tendo um prejuízo, fica nervosa, começa a ficar tensa e até mesmo vai embora, deixando aí muito a desejar no desempenho. Então não tenha pressa de ir embora, controle o seu tempo e evite observar as pessoas indo embora, concentre-se no que você está fazendo. E para evitar o branco, qual é a recomendação que eu dou? Isso aqui é uma dica de ouro, presta atenção. O cérebro é comandável, você pode dar comandos ao cérebro. Então, o que acontece? Você está lá, pegou uma questão, aí você viu o assunto e vamos imaginar que é uma coisa que você não consegue lembrar de imediato. Aí você, putz, caramba, eu estudei isso, cara, não vou lembrar. Pronto, você comandou o seu cérebro. Não vou lembrar. E ele vai ser um servo obediente. Você não vai lembrar. Eu já fiz isso aqui inúmeras vezes. E não é só em ambiente de prova. Em várias outras circunstâncias. Sempre que eu estou diante de uma informação que eu sei que ela está na minha mente, porque eu tive acesso, mas naquele momento não estou conseguindo resgatar, o que é que eu digo? Eu vou lembrar disso daqui a pouco. Então, na hora da prova, viu lá aquela questão? Você pode falar até mesmo bem baixinho, eu vou lembrar disso já já. E continue fazendo a prova. Não fica ali empacado, não. Só dê o comando do seu cérebro. Eu vou lembrar disso daqui a pouco. E aí você continua fazendo a prova. É engraçado. A informação vem como um estalar de dedos. Em algum momento, opa, a informação veio. Volta a questão e responde. Mesma coisa, você está lá conversando com alguém sobre um filme e de repente você tenta lembrar o nome do ator e não consegue. Ao invés de você falar, caramba, putz, esqueci o nome do ator, não diga isso. Diga assim, olha, eu vou lembrar já já o nome do ator, segura aí. E aí você continua a sua conversa, é incrível. Enquanto você continua a conversa, o seu servo obediente cérebro vai à procura daquela informação. Já já a informação brota e você fala à pessoa qual é o nome do ator. Faça o teste para ver como isso funciona.
tá? Então essa é a minha recomendação. Bem, qual é o roteiro que eu recomendo? Quais são as etapas que eu recomendo no momento da prova? É o que eu sempre fiz e o que sempre deu certo comigo. Na primeira passada, eu ia respondendo só as questões que eu tinha certeza. Lembrando que a minha recomendação é que você comece a prova pelas questões que você tem mais dificuldade, porque é muito melhor você já pegar o seu melhor estado físico e empregar naquilo que você tem dificuldade e ter ali um bom desempenho, ou pelo menos tentar ter um bom desempenho, do que você começar por aquilo que é mais fácil, que normalmente é o que você mais gosta, e quando você vai ao mais difícil, você já está um pouco cansado e isso compromete a sua performance. Então eu sempre fazia isso, eu começava pelas questões mais difíceis da prova, no caso as matérias que eu considerava mais difíceis, e deixava as mais fáceis por último. Então, o que eu fazia? Na primeira passada eu começava pelas mais difíceis, ia pelas mais fáceis, e aí eu já ia respondendo na prova as questões. Isso aqui eu tenho certeza, aqui eu tenho certeza, e eu deixava aquilo que eu tinha dúvida e aquilo que eu não tinha a mínima ideia da resposta. Daí o que acontece? Feita essa primeira passada, eu já voltava à prova, ali, contínuo, e fazia a segunda passada. E na segunda passada eu relia as questões, aquelas que eu respondia, eu já ia marcando no gabarito. Com muita atenção para não trocar gabaritos, mas eu já ia marcando. Porque a ideia é a seguinte, eu preciso garantir que esse gabarito esteja preenchido ao final, no momento da prova. Então, na segunda vez eu já reli as questões, algumas que eu não tinha certeza eu já passava a ter e eu marcava, outras que eu não tinha mínima certeza continuavam sim, ok, é só a segunda passada. Normalmente, para você fazer a primeira e a segunda passada é onde você gasta mais tempo, 2 horas e meia. Beleza, quando chegava nesse momento, 2 horas e meia, eu saía da sala, pedia ao fiscal para ir ao banheiro, e aí o que eu fazia? Meu querido, minha querida, eu ia ao banheiro e eu sempre tive a seguinte convicção, o fiscal está aqui para trabalhar, para ele não importa quanto tempo ele vai passar aqui, então eu entrava no banheiro, eu ia muito devagar, entrava no banheiro, ia lá para a cabine, fazia um alongamento, mas um alongamento daquele tranquilo, porque eu pensava, eu estou aqui para melhorar minha performance, então vou fazer um bom alongamento com muita tranquilidade. Voltava para a prova. Antes de fazer a terceira passada, eu já tascava aquele chocolatão maravilhoso que eu tinha guardado, comia aquele chocolate, pá, ficava feliz com aquilo tudo. Vamos lá, terceira passada. Na terceira passada, eu já ia para as questões mais difíceis. Respondia as questões mais difíceis, já passava o gabarito. Na terceira passada, ok. E aí, a quarta passada é o seguinte, sobram apenas as questões que você não tem a mínima ideia da resposta. Se é uma prova de múltipla escolha que você não tem penalização por errar, tenta fazer o chute segundo as técnicas que você aprendeu aqui comigo no treinamento. E se for uma prova de uma certa nulo errada, avalie a conveniência de chutar. De modo geral, vamos imaginar que você, nesse momento da prova, você tenha respondido lá 90 questões de 120. Se for uma prova de nível, digamos assim, mediano, olha, é muito difícil você acertar as 90 questões. E mesmo que você acerte, será que 90 questões de 120 é uma nota de corte interessante para o seu concurso? Por isso que eu estou aqui dizendo, avalie a conveniência de chutar. Porque se você chegar à conclusão de que, ainda que você acerte todas aquelas que você respondeu, você não vai conseguir ficar na nota de corte, então é interessante, no caso, você avaliar se vale a pena ou não chutar aquela questão, tá bom? Então, esse é o ponto, e aí você finaliza a prova.